É preocupante o aumento de garrafas de vidro descartadas no lixo nos últimos anos. Mesmo sendo vidro um material 100% reciclável, ou seja, ele pode ser transformado em uma nova garrafa infinitas vezes. Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vou ensinar a fazer um lindo vaso reutilizando essas garrafas de vidro. Preparei o molde com um balde de plástico. Como desejava aumentar o diâmetro do molde, acrescentei cartelas de ovos em toda a volta. Enrolei um papelão e envolvi este molde, fixando com fita adesiva. Cortei um círculo de isopor no mesmo diâmetro desejado e 3 círculos menores para os pés do vaso. Encapei tudo com plástico e preparei a massa de cimento e isopor, com uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e 2 medidas de isopor triturado. Clique no cartão para você ver como tritura esse isopor. Mas marque sua presença, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Olha o ponto e a textura da massa. Coloquei uma tela de arame na base do molde para reforçar então o vaso que eu pretendo fazer. Coloquei massa nas cavidades que serão os pés do vaso. Preenchi essa base com a massa de cimento e isopor. Coloquei também a massa em volta deste círculo de isopor que eu usei para fazer a base do meu vaso. Também coloquei massa na parte de arame, de tela de arame, e sobrepus na base do vaso. Essa tela de arame poderia ser um pouquinho maior. Coloquei a massa em toda a volta da tela de arame e aí então fui preparando as garrafas. Encapando as garrafas com a massa de cimento e isopor, formando assim pequenos tronquinhos de madeira. Colocando sempre com a boca da garrafa voltada para a base. Então, modelei os troncos de madeira. E fui fixando em toda a volta do molde, preenchendo os espaços para que fique o mínimo possível de buracos na parte interna do vaso. Se você sujar as garrafas antes com a massa de cimento, fica bem mais fácil a aderência dessa massa de cimento e isopor nas garrafas. Utilizei 19 garrafas para fazer este vaso. Veja como eu vou preenchendo com a massa para facilitar a fixação, então, do tronquinho feito com a garrafa de vidro.
utilizei este fio de malha para fazer o detalhe como se fosse a amarração do vaso. Envolvi numa calda de cimento, furei um buraquinho para encaixar a ponta do fio de malha e dei 3 voltas para fazer esse acabamento. Para finalizar, também fiz um buraquinho e encaixei a ponta do fio. Aguardei secar e fui molhando de vez em quando para manter a massa, para que a massa seque gradativamente e não tenha rachaduras. Retirei o molde. Olha como ficou a parte interna. Esses buraquinhos agora vou corrigir com massa de cimento. Preparei essa massa mole com uma medida de cimento e uma medida de areia fina. Aí no caso foi meio copo de cada. Acrescentei água e passei com o pincel. Procurei passar também nessa parte superior para reforçar ainda mais e tapar alguma garrafa que ficou exposta. Também passei essa calda de cimento, essa massinha de cimento mole, na parte onde está o fio de malha. Veja como ficou. Virei o vaso para retirar o molde dos pés. Fiz os buracos para drenagem de água. Também corrigi com aquela mesma calda de cimento e areia fina essa base do vaso. E secando, já preparei uma calda para impermeabilizar, com um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento aos poucos. É importante impermeabilizar para que o vaso fique mais durável. Passei essa calda em todo o vaso, na parte interna e também na parte externa. Pintei o vaso com a tinta amarelo ocre. Essa tinta eu preparo com a tinta látex PVA. Coloco pigmento amarelo e marrom. E assim eu consigo essa cor amarelo ocre. Para a cor marrom, utilizei tinta látex PVA da cor vermelha e acrescentei corante verde. Fui misturando até atingir o tom de marrom desejado. Dei leves pinceladas com a tinta amarelo limão e também o verde maçã, para dar uns detalhes aí nesses troncos de madeira. Deixei secar por algumas horas e aí então pintei com a tinta marrom.
É importante ir fazendo aos poucos, porque a tinta não pode secar. Então passa a tinta e imediatamente já limpa com o pano. Essa parte superior, como é para mostrar, né, o cerne da madeira, eu limpei totalmente. E a lateral, limpei tirando só o excesso da tinta para imitar casca de árvore. Veja como ficou a parte superior. Também pintei o interior do vaso com essa tinta marrom. Aí o interior eu não limpei. Continuando a parte externa, eu procurei pintar de 2 a 3 troncos de cada vez. E aí, com o pano úmido, vou limpando o excesso da tinta. Uma dica: use um pincel com cerdas longas, que aí facilita pintar todos os cantinhos. Observe aí que eu usei um tom de marrom mais escuro. Então, alguns tronquinhos eu pintei com um marrom um pouquinho mais escuro, para diferenciá-los, né? Não são todos iguaizinhos. Essa parte que eu queria imitar um cipó, amarrando os troncos de madeira, eu também pintei com o mesmo marrom. E limpei totalmente, só para dar um aspecto envelhecido. Mas aí é a critério de cada um, você poderia deixá-lo mais escuro se desejar. Dei uma retocada com esta pasta dourada, também é opcional, se você não tiver, não tem problema, ele fica bonito também sem esse dourado. É apenas um detalhe que eu quis fazer. Esta pasta dourada eu comprei numa loja de artesanato. Finalizei o vaso com a resina acrílica à base de água, mas você também pode utilizar resina acrílica à base de solvente. E aí está o vaso pronto. Amei o resultado! Se você gostou, compartilhe este vídeo nas redes sociais e ajude a fortalecer o canal. Veja como ficou o interior do vaso. O acabamento também é muito importante. Feliz é aquele que é humilde e sábio bastante para apreciar e preservar as coisas simples e belas que a natureza coloca no seu caminho todos os dias. Assista também meu último vídeo. Veja outros vídeos do canal. E muito obrigada por assistir até o final.